Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 1º de setembro, mês de tantos santos importantes para a vida da Igreja, mês de São Padre Pio, mês de São Miguel Arcanjo, nós começamos este mês com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nós encontramos no Evangelho de hoje algumas lições muito interessantes para a nossa vida. A primeira é Jesus, que estava pregando na sinagoga e expulsou um demônio de alguém que estava ali, que mesmo frequentador da sinagoga tinha um demônio, e assim, digamos, era uma figura que, de certo modo, estava na sinagoga, mas não estava em sintonia com os ensinamentos de Deus. E agora Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão. Alguns teólogos dizem que este texto fala de uma passagem que aconteceu da sinagoga para a casa. É uma passagem interessante, porque no começo a igreja se reunia na sinagoga. Os cristãos se reuniam junto com os judeus, não tinham lugar para se reunir, certo? E logo depois, quando os cristãos foram expulsos das sinagogas, eles começaram a se reunir em casas. Então, esse texto seria um texto que narra essa passagem da sinagoga para a casa, para a chamada Domus Ecclesiae, ou casa que se faz igreja, como espaço, como ambiente de oração. Jesus entrou na casa de Simão. E diz o texto que a sogra de Simão estava com muita febre e pediram a Jesus em favor dela. A febre não é o mal, a febre é apenas sintoma, não é do mal. E Jesus, inclinando-se sobre ela, ameaçou a febre e a febre a deixou. E o texto diz algo muito interessante, que ela foi curada não por outro motivo, mas foi curada para que pudesse servir, para que pudesse amar. Quando Deus nos cura, nós somos curados para amar mais, para servir mais, para sermos testemunhas do amor de Deus. Essa é a razão da cura. Então, logo que ela foi curada, diz o texto, ela se pôs a servir o Mestre, se pôs a servir os que estavam ali. E o texto continua dizendo que, quando o sol se pôs, todos os que tinham doentes trouxeram seus doentes para serem curados por Jesus. E Jesus colocava as mãos, é algo muito interessante, a imposição de mãos. Hipólito de Roma falará que nos primeiros séculos da Igreja havia esse gesto. Num certo momento da missa, eram trazidos os doentes e os sacerdotes e também o povo em geral impunham as mãos. Era um gesto da igreja primitiva. E Jesus impõe as mãos sobre
estas pessoas que estão doentes e, impondo as mãos, ele os curava. E diz o texto que não só curavam de doenças, mas também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava e não os deixava falar, repreendia. E assim passou a noite inteira, curando e expulsando demônios. A missão de Jesus é uma missão incansável, uma missão que não para, que não tem descanso. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ali sim, ele foi rezar, descansar e se refazer. E as multidões procuravam, queriam encontrá-lo de todo jeito, porque não queriam que ele fosse embora. Estavam querendo a cura de Cristo. Certos teólogos dizem que o verdadeiro discípulo não procura só a cura de Cristo, mas o Cristo que cura. É diferente de procurar a cura de Cristo como se fosse um objeto, de procurar o Cristo como pessoa. E não somente a sua cura, mas ouvir a sua palavra, ouvir a sua pregação, segui-lo, tornar-se discípulo. Esse é um dos grandes convites que a liturgia de hoje nos faz. E o texto termina dizendo que Jesus pregava também nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos e irmãs, guardemos para a nossa meditação de hoje esse texto e com ele começamos o mês. Jesus que vai à casa de Simão, que representa a comunidade, as casas. Jesus era um homem que visitava as famílias, Era um homem itinerante. É tanto que os primeiros cristãos não se chamavam cristãos. Foram chamados cristãos já mais adiante, no segundo século, final do primeiro século para o segundo, Mas eram chamados os do caminho, porque ser cristão era viver em caminho. Viver essa inquietude, esta paz inquieta de alguém que está buscando encontrar aqueles que precisam de ajuda e que, encontrando aqueles que precisam de ajuda, vai ao seu socorro. Então Jesus nos convida hoje a sair da sinagoga, quer dizer, a não construir uma religião só de sacristia, mas a sair da sinagoga, a visitar a família. Esse é um papel não só do padre, mas é um papel dos leigos, é um papel de todo cristão. Vamos à igreja para nos refazer e depois, voltando ao nosso dia a dia, nós então manifestamos na vida prática aquilo que aprendemos, aquilo que rezamos, aquilo que experimentamos na nossa oração. E nos colocamos a serviço à medida que somos curados. E muitas curas que Deus tem para realizar em nós não se realizam instantaneamente. São curas que levam às vezes anos, são restaurações que levam anos para serem feitas. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a graça de viver hoje esta palavra, de fazer como esta mulher, esta sogra de Simão, que precisava ser curada de uma febre para poder voltar a servir a comunidade. Às vezes nós estamos doentes, adoecidos, não de uma febre, mas adoecidos de tantas outras coisas, desencantados, cansados, às vezes até frustrados com alguma coisa. E o Senhor nos convida a retomar o caminho. Essas são as febres que aparecem, o desencanto, a tristeza, a angústia, os medos, as decepções. E nós somos convidados a retomar o caminho e continuar amando, apesar de tantas coisas, apesar destas coisas. A igreja é bela justamente por isso, porque mesmo tendo as suas dificuldades, mesmo convivendo na igreja joio e trigo, graça e pecado, mas ela não é destruída, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dai-nos, Senhor, hoje a graça de sermos curados, aquilo que impede o nosso coração de amar. Dai-nos a graça de sermos curados daquilo que impede nossas mãos de servir e servir generosamente, para que possamos, desfeitas essas traves de nossa vida, possamos servir o próximo e servir com grande alegria. Abençoe-vos, Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.